Olá, tudo bem com você? Estamos meditando nas cartas do apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 4. Hoje encerramos as cartas aos Filipenses, né? Depois vamos entrar na a primeira carta para Timóteo, aquele que o apóstolo Paulo considerava como filho. Bom, nós estamos lendo, né, a Bíblia em ordem cronológica, por isso que nós seguimos uma ordem diferente da disposição que está na Bíblia. Se você tem gostado desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo, não esqueça disso. E vamos pedir a orientação de Deus. Senhor, eu peço que o Senhor abra e desperte o nosso entendimento, pois precisamos ouvir a Tua voz, saber o que o Senhor quer de nós. Porque se o Senhor não falar o que o Senhor quer de nós, nós vamos fazer o que nós achamos que deve ser feito. E eu sei que isso não vai te agradar. Então, fale conosco, abençoe essa pessoa que está acompanhando essa meditação, para que em tudo ela seja bendita na terra. Amém. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 7, o despedimento de Paulo aos Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O comentário diz, a paz que excede todo o entendimento é divina, independente das circunstâncias. Não se trata de um bem-estar emocional, mas de uma tranquilidade na alma que não se abala, ainda que ao redor tudo pareça desmoronar. Essa paz que vem de Deus é consequência de uma confiança completa nele. Além de nos dar a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, essa paz guarda o nosso coração da angústia e a nossa mente das preocupações. E aí, eu recordo o seguinte, né? E a paz de Deus, né? Que excede todo o entendimento. Por quê? Porque o mundo busca paz, mas a paz que o mundo busca, ele busca nos homens, e o homem não pode dar paz para ninguém. Essa paz aqui, ela vem da comunhão que nós temos com Deus, e porque o Senhor Jesus nos lavou no seu sangue, nos perdoando. Então, nós passamos a ter paz com Deus, e isso faz com que o nosso coração esteja guardado e os nossos pensamentos estejam em Cristo Jesus. Bom, isso faz toda a diferença, não tenha dúvida. Por isso que ele fala para nós guardarmos o coração, né? E os nossos pensamentos não sair de Jesus Cristo, para que nós permaneçamos nessa paz. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Comentário 8 e 9, né? Nisso pensai. Os pensamentos determinam as nossas ações. E as nossas ações trazem o bem e o mal para a nossa vida. Por isso, precisamos ter cuidado para não permitir que ideias inúteis se apossem da nossa mente. Não podemos impedir que maus pensamentos rodeiem nossa cabeça, mas podemos impedir que se instalem nela. Paulo orienta que tudo o que tivermos de pesar esteja de acordo com a justiça e com a santidade do Senhor. Portanto, o grande segredo para uma vida de comunhão com Deus é ocupar a nossa mente com os seus pensamentos, ou seja, com a sua palavra. Se a nossa cabeça estiver cheia de inspirações divinas, não haverá espaço para pensamentos ruins. Bom, primeiramente, Deus, quando se manifestou, ele, no princípio, Deus Pai, né, a era do Deus Pai, ele vinha através de profetas, sonhos, visões. Quando o Senhor Jesus veio, então a era do Senhor Jesus, ele mesmo falava, né? Então, ele veio, ele mostrou, ele falou. Mas nós agora vivemos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não dá visão, sonhos, não. Mas ele dá a palavra escrita, nós temos ela nas mãos. Então, através da palavra de Deus, Deus fala conosco. E mesmo quando a Bíblia está fechada, Deus fala porque ele nos faz lembrar do que nós lemos. Então, por exemplo, uma pessoa que não dispensa tempo dela para ler a palavra de Deus, né? Uma pessoa que ela deixa a Bíblia lá no canto, ela só leva para a igreja quando ela vai para o culto. E às vezes só domingo pela manhã.
Então, ela leva a Bíblia e é nesse momento que ela abre para ler o que o pastor mandou ela abrir para ler. Então, ela não lê mais a Bíblia. O que acontece? A pessoa ela fica vazia da palavra de Deus, completamente vazia, porque o que ela ouve no culto não é suficiente, é muito pouco. Então, ela fica vazia o restante do tempo, mas ninguém fica vazio e não preenche com outra coisa. Então, você estuda, você está enchendo, né, o seu pensamento com os estudos. Você não estuda, mas você vê redes sociais, um exemplo, qualquer delas, né? Hoje existe uma infinidade. Então a pessoa está se enchendo de conteúdos, ainda que sejam bons, mas está se enchendo. Então ela se enche de muito conteúdo. Então ela fala com uma pessoa, ela conversa com outra, ela liga para um, ela manda mensagem para outro, ela usa o WhatsApp para falar, para conversar, para dialogar, para trocar ideias. Então todas essas coisas, o que acontece? A pessoa está envolvida, né? Ela está envolvida com muitas informações, ela está se enchendo. Então, às vezes, ela vai pegar a palavra de Deus e falar, hoje eu acho que eu vou ler a palavra de Deus. Ela começa a ler, vem aquele sono, vem aquele cansaço, quer dizer, ela não tem fome do que ela está ali lendo. Então, ela está vazia das palavras de Deus. Então, naturalmente, ela não vai ter essa fé alicerçada, ela não vai ter essa fé firme, arrojada. Quando vem os problemas, ela desmorona. Já diferente, por exemplo, o que nós estamos fazendo? Meditando, né? Não somente lendo, mas a gente para, a gente fala. Eu termino por falar até demais. Então, o que acontece? Nós estamos meditando. Então, é isso que está acontecendo, o que o apóstolo Paulo falou aqui no versículo 8. Nós passamos a pensar nas coisas de Deus, no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que tem boa fama, no que tem virtude, no que tem louvor. E aí o que acontece? Nós terminamos de meditar aqui, mas depois nós continuamos pensando naquela palavra. Por isso a importância de você meditar na Bíblia. E eu, sinceramente, eu gosto muito de ler à noite. De manhã, não tanto, mas à noite eu gosto, né? Então, eu gosto de meditar aquela palavra, eu vou mastigando, eu vou pensando, vou raciocinando. Quando eu medito aqui com você, eu estou dando, mas eu também estou pensando para mim, né? Então, nós nos enchemos das coisas de Deus. Do que você tem se enchido? E aí ele vai para o 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Comentário: aprendi a contentar-me. Paulo dá o seu próprio testemunho, porque ninguém melhor do que ele podia entender o que significava padecer todo tipo de privação, desprezo e injúria durante o seu ministério. Ele não apenas foi injustiçado, como também sofreu com a falta de alimentos, de água e até mesmo de roupa. Contudo, ele aprendeu a superar todas essas necessidades sem murmurar e sem reclamar, pois havia no seu coração a fé sobrenatural que o sustentava. Assim, Paulo era fiel a Deus em toda e qualquer situação, seja de fartura, seja de escassez. Isso serve de exemplo para os servos do Senhor Jesus, pois às vezes surgem dificuldades permitidas por Ele para que a nossa fé amadureça. Porém, uma coisa é certa: o Espírito Santo suprirá cada uma das suas necessidades. O apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele sabe se comportar e manter-se na fé em qualquer situação, seja abatido como na abundância. Também instruído tanto na fartura como na fome, ter abundância ou padecer necessidade. Às vezes a pessoa ela põe na cabeça dela que Deus está com ela quando tudo vai bem, quando as coisas dela estão dando certo, quando ela está prosperando, quando ela está prevalecendo, quando ela tem dinheiro, quando ela está num bom momento da família dela.
E ela pensa, Deus está comigo. E realmente está, mas também está nos momentos maus, né? E quando são eles? Quando é que eles surgem? Os momentos maus vêm para provar a nossa fé. Ele vem para testar a nossa fé. Às vezes, por exemplo, você apresenta um projeto para Deus, você começa naquela fé, naquele projeto, mas de repente ele dá errado. E aí a pessoa fala, olha, tá vendo, é o diabo. Olha, me prejudicaram. Mas por vezes não foi as pessoas. Foi Deus que tirou. Porque aquele projeto poderia pôr em causa a sua salvação. Às vezes Deus nos tira de algo, Ele tira algo de nós, mas não é para nos punir, mas para garantir que vamos permanecer salvos. Eu sei de uma coisa, a pessoa que enfrenta muitas lutas, ela padece muitas coisas, essa pessoa se torna forte, porque ela permanece, prevalece e ela segue confiante e forte. A pessoa que não enfrenta lutas, ela se torna fraca e aí termina sendo débil. O que fez o apóstolo Paulo se tornar no grande apóstolo Paulo, né? Foi as lutas que ele passou, fortaleceu, fez ele crescer na fé. No 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Comentário, posso todas as coisas. As diversas experiências de Paulo o fizeram alcançar a maturidade espiritual e o aperfeiçoamento da sua fé. Ao dizer que podia todas as coisas, o apóstolo não estava se considerando forte ou superior aos outros, e sim confiante em Deus, uma vez que já havia vencido todas as dificuldades que havia enfrentado. Como um soldado experiente que aprendeu a sobreviver em meio à guerra, Paulo se sentia pronto até para morrer. Isso não vinha dele mesmo, mas do Espírito Santo que nele habitava. O apóstolo dependia do poder do Altíssimo e o mesmo devemos fazer. Para isso, é necessário que a fé seja colocada em prática. Não a fé natural, mas a fé viva e verdadeira, concedida àqueles que obedecem e creem na palavra de Deus. E aqui eu volto a falar de algo que eu falei em outros vídeos, né? A fé de Jesus. Eu sei que você tem fé em Jesus, mas eu estou dizendo a fé de Jesus, né? Olha a fé de Jesus. Ele se entregou, né, como sacrifício vivo para ser entregue, então, aos romanos, aos religiosos, para morrer pelos nossos pecados. Ele na cruz, ele não blasfemou, ele não condenou aqueles que estavam condenando a ele, crucificando a ele. Pelo contrário, ele perdoou aquelas pessoas. Então, ter a fé de Jesus nos torna fortes para perdoar o nosso próximo, para orar pelos que nos perseguem, para amar aqueles que nos fazem mal, manifestar o caráter divino. E ele falou, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, eu posso todas as coisas se, né, é uma condição, se eu estou em Cristo, porque a força vem dele. No 14, todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, quer dizer, os filipenses, eles tomaram parte das aflições de Paulo, quer dizer, eles não apenas disseram, ai, coitadinho do apóstolo, poxa, que pena, ó, que tristeza, ele está sendo preso. Não, eles fizeram uma arrecadação e ajudaram financeiramente Paulo, para que ele pudesse se sustentar e continuar permanecendo na fé. E hoje, né, muitas pessoas, elas negam dar seus dízimos, suas ofertas, porque elas julgam que está dando para homens, e os homens vão roubar, ou os homens vão fazer mau uso das suas ofertas e dízimos. Eu penso uma coisa, quando eu dou o meu dízimo, quando eu apresento a minha oferta, eu não estou dando para o homem. Não é para ele que eu estou ofertando, não é para ele que eu estou dando. Estou dando para o meu Deus. Agora, o que vão fazer com meus dízimos e ofertas, isso não me importa. Isso diz respeito à pessoa que vai administrá-lo. E se ele vai fazer mau uso ou bom uso, já não me diz respeito. Eu não vou errar, não vou cometer um erro com Deus, pensando, não, eu não posso dar meu dízimo e oferta porque vão errar, vão fazer mau uso dele lá na frente. Isso não me diz respeito.
Então eu não vou cometer um erro com o meu Deus por causa dos outros. Então eu acerto, eu faço o que é certo. Então é assim que eu penso. No 16, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi do Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Comentário que vai do 14 ao 19. Outra vez me mandaste o necessário. Paulo agradece aos cristãos filipenses pelo cuidado que sempre tivera com ele. A igreja em Filipos enviava ofertas generosas e voluntárias para o sustento da obra missionária. E ele as considerava uma providência divina às suas necessidades. Veja que Deus nunca desampara seus filhos, pelo contrário, aqueles que vivem em obediência podem sempre contar com o cuidado do Altíssimo, mesmo nos momentos mais difíceis. Nunca faltará provisão para quem vive de acordo com a vontade divina. E ele determina a bênção sobre eles, né? Que Deus suprirá. Eu creio nisso. Deus sempre suprirá. Ele nunca vai deixar faltar. Ainda que pareça que vai dar errado, no final tudo dá certo. E terminamos 20. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. E somos abençoados hoje, né? Tantos anos se passaram dessas cartas aos filipenses e elas continuam tão atuais nos dias de hoje, servindo perfeitamente para nós nos guiarmos. Daí nós entendermos por que do Espírito Santo ter movido homens a escrever essas cartas, a juntá-las mais tarde e formar a palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia é um livro que ela tinha tudo para dar errado? Porque ela vem sendo escrita por homens falhos ao longo de muitos e muitos anos de diferença de um autor para o outro. A Bíblia tinha tudo para dar errado, mas é um livro que deu tudo certo. Como eu falei, né? Aquilo que é para dar errado, mas quando o Espírito Santo está à frente, vai dar tudo certo. Que o Espírito Santo continue te iluminando. Próximo vídeo, começamos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. As orientações dele para o jovem Timóteo, que ingressava na fé para ganhar almas. E nós também estamos envolvidos nisso, no ganho de almas. Você e eu. Independente ou indiferentemente o título que carregamos, nós somos servos. Que Deus continue iluminando e abençoando você.